Olá, muito bom dia! Está no ar o Aparecida Interessa ao Brasil, o programa que leva até você as principais notícias da igreja. E a gente já começa o programa desta quinta-feira trazendo os destaques aqui do Santuário Nacional, que teve a alegria de receber a visita do arcebispo de Buenos Aires. Entre os romeiros que peregrinaram pelo caminho da fé está o arcebispo de Buenos Aires, Dom Jorge Garcia Cuerva, que veio com 2 sacerdotes do clero argentino. De Águas da Prata até a Casa da Mãe Aparecida são cerca de 320 quilômetros de peregrinação, uma jornada de conexão com Deus, reflexões e muita fé. Foram 12 dias de caminhada entre paisagens naturais, urbanas, muita solidariedade e desafios. Nas mãos, o terço, companheiro de orações para um caminho feito de apoio mútuo e fortalecimento espiritual. Na chegada, a emoção transborda, abraços de gratidão e, claro, registros de tanta beleza do maior templo mariano do mundo. Ao andar pelo santuário, atenção a cada detalhe e o momento mais esperado, agradecer aos pés da mãe. Una experiencia realmente muy linda. Momentos de mucha emoción, momentos de cansancio, momentos de mucha alegría. Bueno, rezando y siempre teniendo muy presente las intenciones de todos aquellos que nos habían pedido que recemos por ellos. Justamente este año santo, el Jubileo de la Esperanza, insistimos tanto con el peregrinar. Yo en Buenos Aires digo siempre que hay que peregrinar con los pies, pero si no podés con los pies, hay que peregrinar con el corazón. É a primeira vez que os padres Juan e Gustavo vêm ao Santuário Nacional de Aparecida. Experiência ainda mais especial neste ano santo de esperança. Caminar con otros fue una alegría muy grande lo que hicimos en esta peregrinación, renovando nuestra fe. También enriqueciéndonos de la fe del pueblo brasilero, con un cariño a la Santísima Virgen. En el camino nos iban diciendo que Nuestra Señora los cuide, los proteja, que los reciba, que los cubra con su manto. Y eso fue un poco lo que experimentamos, ¿no?, al llegar. La peregrinación fue desafiante en las subidas y bajadas. Cuando empezamos a pensar, no imaginábamos que iba a ser tan difícil, tan dura. Yo hice el Camino de Santiago y el Camino de la Fe es muy lindo, pero muy duro en subida y bajada. Pero realmente la gente, el cariño, la cercanía hace que el camino sea posible. Caminar es una experiencia que nos ayuda a descubrir que somos peregrinos hacia la casa del Padre, que nos renueva en la fe de los demás y en esa fe que va creciendo también en cada paso del camino. Acolhidos pelo reitor do Santuário Nacional, missionário redentorista Padre Eduardo Catalfo, e pelo superior provincial da província Nossa Senhora Aparecida, Padre Marlos Aurélio, os sacerdotes participaram de uma celebração eucarística no altar central. Conheceram a Capela dos Apóstolos e a fachada norte da Casa da Mãe. Para nós expressa essa comunhão, né, da igreja, somos todos filhos da mesma igreja e nos sentimos também irmãos aí de ideal, sobretudo considerando que pertencemos à mesma região, né, continente latino-americano, América do Sul. E depois toda a ligação que nós brasileiros temos aí com os irmãos argentinos, sobretudo tendo um Papa que foi também argentino, né? Então acho que tudo isso para nós expressa que somos todos peregrinos de esperança, eles também lá com seus desafios, suas dificuldades, mas nutrindo essa mesma fé, esse mesmo ideal da vida cristã. E hoje aqui prestando também o seu carinho, a sua filiação à Nossa Senhora, invocada sob tantos títulos, né? Lá, Luján para eles, na Argentina, e para nós a Senhora Aparecida, mas sempre Maria, Mãe de Deus. A passagem pela capital mariana da fé também contou com a concelebração da Santa Missa junto ao arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, e sacerdotes de diferentes regiões do Brasil. Es un momento de mucha emoción, un momento en el que vamos a compartir en la celebración eucarística el sentido de sentirnos verdaderamente comunidad, todos hermanos, en torno a Jesús, el pan de vida. Así que es un momento de mucha alegría poder celebrar juntos, poder hacerlo con el pueblo de Dios, con el pueblo fiel y por supuesto también con los sacerdotes de Buenos Aires y también con el obispo de Aparecida. Así que mucha alegría. Dom Garcia Cuerva, que trabalhou por quase 20 anos em favelas da Argentina, com a população vulnerável e do sistema carcerário, agradeceu a acolhida e a fé do povo brasileiro. Ele frisou que os pés não doeram, pois o coração estava cheio de alegria. Y estamos
muy alegres, muy contentos, muy emocionados. En la casa de la Madre de Aparecida aquí sentimos que este pueblo brasilero es un pueblo muy creyente, un pueblo con mucha fe, un pueblo que tiene a Jesús en el corazón. Dom Orlando Brandes agradeceu a visita de todos e destacou a união na igreja. A gente ouve falar tanto, e é verdade, né, de uma grande dor, a divisão da igreja. Mas hoje aqui nessa celebração, nós tivemos a graça que a igreja é o corpo de Cristo, é a unidade. Aqui estavam leigos, religiosas, monjas, bispo argentino, padres recoletos de Santo Agostinho, outros sacerdotes. Olhe como é a beleza da igreja. É um verdadeiro jardim, com flores diferentes, mas unidos. E é assim que nós, lembrando o jardim, vamos também unidos salvar a Mãe Terra, que é a nossa mãe, não devastando mais, mas cuidando da vida. E a primeira vida é a vida da terra. E agora uma bênção da unidade da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo e outra unidade, um abraço. Cada peregrino que visita aqui a Casa da Mãe Aparecida pode experimentar o amor da família dos devotos. Esse amor que anuncia a esperança e nos ajuda a acolher com carinho, também com conforto, cada um desses romeiros. Muito obrigada pelo seu sim e também pela sua generosidade por fazer parte dessa grande rede de evangelização. E olha só, neste mês de julho, a gente celebra aí o mês dos avós, a gente teve um programa dedicado a essas pessoas tão queridas. E por falar nisso, a gente vai conhecer agora a Igreja de Santana, aqui em Roseira, pertinho de Aparecida, que carrega viva essa tradição. Cidade pequena, comunidade unida. Roseira tem quase 11 mil habitantes. Fica ao lado de Aparecida e guarda uma devoção especial a Santana, a avó de Jesus. Fé que teve início nessa comunidade em 1910. Tudo começou com a construção da linha férrea, onde o fazendeiro fez a doação do terreno para a construção da linha férrea. Com isso também ele doou o terreno para a construção de uma igreja. Como era muito devoto a família toda de Santana, então se foi construída a igreja de Santana. Então com essa devoção a Santana surge o povoado ao redor da igreja, onde foi se crescendo, foi aumentando a população, onde fica então o bairro de Roseira Velha, ficou parado e se deu a Roseira, começou a Roseira Nova, né? Mas tudo foi em torno da linha férrea e da devoção a Santana. E em 1910, então, foi criada a paróquia de Santana. Fé que cativa os que moram por aqui e fideliza toda uma comunidade. Apenas participar das celebrações já não é o suficiente. É preciso ser mais ativo e trabalhar pela continuidade dessa devoção. Nascido em Roseira e batizado na igreja de Santana, hoje o Joy é um dos festeiros por aqui. A gente é de uma família muito católica, minha avó muito devota de Santana, minha mãe também. E a gente começou na caminhada, na vinda na missa, vendo as pregações, aquela coisa toda, e já está fazendo. Depois que eu casei, a gente começou a servir nas festas, na comunidade de Santana. Está fazendo mais ou menos uns 8, 10 anos que a gente está servindo aqui na comunidade. A devoção a Santana é grande na cidade e também ao redor no Vale do Paraíba, há devoção muito grande a Santana. E tirando a época de novena, a devoção a Santana continua o ano todo, com muita participação dos devotos, muita procura de pessoas que passam, indo até Aparecida também, vêm para visitar a paróquia de Santana. São Joaquim e Santa Ana são os pais da Virgem Maria. Eram judeus exemplares e piedosos. Ana era a filha de Achar e irmã de Esmeria, mãe de Isabel e avó de São João Batista. Joaquim era um homem piedoso e de família rica. Depois de casados, não tiveram filhos, mas suplicaram a Deus com orações, lágrimas e jejuns. Foram abençoados com o nascimento de Maria.
Os avós de Jesus são celebrados no fim de julho, época que a igreja instituiu como data celebrativa para os avós de todo o mundo. As Santanas são aqui os padroeiros dos avós, né? Então, com isso, no mês de julho, a gente trabalha bastante esse aspecto do idoso, dos avós, a importância que eles têm na família, né? Para com aqueles mais jovens, né? E, gente, aqui no Santuário Nacional, né, está chegando a 56ª, né, o número 56 da Semana Vocacional, neste mês de agosto, né, que a igreja celebra as vocações. Mas para falar sobre este assunto, está aqui comigo o missionário redentorista, o irmão Cláudio Aparecido Teixeira, que é promotor vocacional. Irmão, muito obrigada, né, por sua participação aqui no programa. E já quero começar perguntando para o senhor, né, como será essa semana? Obrigado a você, né, pela oportunidade de falar um pouco sobre essa semana vocacional pela TV Aparecida, pela Rádio Aparecida, né, pelo Portal A12, né, pelo Santuário Nacional. Então já é a 56ª Semana Vocacional, né, que nós vamos celebrar, né? E esse ano como tema, Eis-me aqui, envia-me, tirado lá do livro do profeta Isaías, né? Então será uma semana de intensa de oração pelas vocações, né? Com esse tema central, Eis-me aqui, envia-me, né, como falei, tirado do livro do profeta Isaías, mas depois cada dia com um subtema, né, que será refletido na Eucaristia das 9 da manhã e às 18 horas no sábado e domingo, né. Então, quer dizer, vai ser uma semana assim, intensa de oração pelas vocações, rezando pela nossa vocação, primeiramente, né, chamado à vida, e pela vocação à vida religiosa, à vida sacerdotal, à vida matrimonial, à vida leiga missionária, em nossas paróquias, nossas comunidades, na igreja em geral, né? E aí a abertura vai acontecer no domingo, né, padre, da Semana Vocacional? Isso, vai acontecer a abertura dia 3, né, com a missa às 18 horas, missa também dos jubilares, né, de vida sacerdotal, né, para dar essa ênfase, né, de que é uma semana, assim, bem intensa de reflexão, oração, meditação sobre a vocação, né? Já que o mês de agosto também é um mês vocacional, então está em sintonia também com o mês de agosto, né? Esse mês dedicado pela igreja no Brasil, né, de rezar pelas vocações, né? E eu acho que também é interessante a gente abordar, irmão, porque quando se fala em vocação, muitas pessoas logo associam já uma vocação religiosa, mas não, abrange muito mais, então todo mundo é chamado a participar, né? Todo mundo é chamado a participar, né, a rezar pelas vocações, né? E a gente sempre é vocação só para quem vai ser padre, para quem vai ser religioso, religiosa, irmão ou irmã, né? Mas não, é para todos, vocação à vida, né? O chamado à vida, né? O chamado à vida cristã, o chamado à vida missionária na igreja, né? Então a vocação ela vai muito além de tudo isso que nós pensamos que é vocação, né? Claro, vocação é um chamado de Deus, né? E uma resposta de cada um de nós, né? Agora, será que realmente eu, você, nós, você que está nos ouvindo, né? Nos assistindo, né, tem essa abertura para responder o chamado de Deus, né? Então é necessária a questão da reflexão, da meditação da palavra de Deus, né? Enfim, é uma semana intensa de oração, né? bonita de participar, né? E quem está em casa, é claro, é chamado a rezar, né? Através dos meios de comunicação, né? A Rádio Aparecida, a TV Aparecida, o Portal A12, enfim. Então, quer dizer, existem vários meios, né? Vários meios aí que, assim, também pode ajudar a pessoa que às vezes está em busca da sua vocação, né? Isso. A rezar, para discernir, ouvir mesmo a voz de Deus. E para quem já tem, assim, vamos dizer assim, já concretizou a sua vocação, mas também rezar para fazer uma avaliação, pedir Deus para continuar abençoando e guiando nesse chamado, né? Exatamente, né? Como você diz, é a partir da oração, da participação na comunidade que vai surgir as novas vocações, né? E é da família que vem, né? No outro programa que teve aqui, né? Alguém falava assim, qual o primeiro vocacionado que surgiu aos 56 anos, né? Qual o padre, o irmão, uma irmã que surgiu lá 56 anos atrás, né? Hoje já está com 56 anos de vida, digamos assim, ou mais, né? Então, quer dizer, é uma semana que a gente reflete, né, sobre o chamado de Deus, a questão vocacional, né? Porque a messe é grande, poucos são os operários, né? Então, vamos rezar pelas vocações, né? E exemplo do profeta Isaías, responder com amor, né, com convicção, com alegria, esse chamado, né? Que nem sempre é tão fácil, né? Mas através da nossa oração, nosso contato com Deus, né? A meditação da palavra de Deus, a gente vai solucionando tudo aquilo que nos impede muitas vezes de
dar uma resposta clara, né? Convicta, alegre a esse chamado, né? E essa semana também vai estar, por exemplo, esse ano vai estar em sintonia com o Ano Santo? De forma direta ou indiretamente está em sintonia, né? Porque, quer queira ou não, a vocação é esperança, né? Nós somos esse ano peregrinos da esperança, né? Então, acho que a vocação também é um peregrinar, né? Sempre com a esperança de, como se diz, de responder a esse chamado que Deus fez a todos nós, né? O chamado à vida, pelo batismo, a vida cristã e depois, consequentemente, as outras vocações, né? Como eu já disse aqui, a vocação à vida presbiteral, a vida religiosa, né? Feminina, masculina, a vida matrimonial, né? Porque é da família que nasce todas as outras vocações, né? Então, isso é interessante também, a vocação familiar, né? Como o Dom Orlando estava falando, né, no VT, um jardim das vocações. O jardim das vocações é a família, né? Sim. Irmão, muito obrigada, viu? Por sua agradeço. participação, e a gente continua trazendo aqui no programa mais informações e destaques da Semana Vocacional. Agradeço a sua companhia, amanhã não estarei aqui, mas o Eduardo Góes traz para vocês os destaques da nossa igreja. Até mais!